Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Messina para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 58ª Sessão Ordinária de 11 de agosto de 2010. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, segundo vice-presidente, e Ivani de Melo a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Ivani de Melo, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Dr. João Ricardo, Dr. Carlos Eduardo, Roberto Monteiro, Elton Babu, Professor Washington, Jorge Braz, Tio Carlos, Marcelo Piuí, Eliomar Coelho, Paulo Pinheiro, Eider Dantas, Lucinha, Paulo Messina e Alfredo Sirquis, 19, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Alfredo Sirquis, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h09. Obrigado, vereador Paulo Messina. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, nesse momento que essa casa está tão calma, com tão poucas discussões, eu venho levantar um assunto que é quase uma constante em todos os dias. Eu queria falar sobre a péssima situação dos serviços de saúde do município e do estado do Rio de Janeiro. No último sábado, eu visitei a área da vereadora Lucinha, estive lá em Santa Cruz. Não pude encontrá-la, fui visitar a UPA inaugurada lá na reta dos 23. E tive a certeza, depois da surpresa, de que só tem pediatra segunda e quarta de manhã. O resto do dia não tem mais pediatras. Como nas outras UPAs também, não tem pediatras, como nas UPAs do Estado, também não tem ortopedistas. E o que me chama a atenção é um fato muito interessante, que o cidadão comum deve prestar atenção a cada momento. A propaganda eleitoral vai mostrando a cada dia o grande sucesso na saúde do Rio de Janeiro, representado pelas unidades, pelas UPAs. As UPAs são o carro-chefe de tudo que é falado pelo governo do Estado. Quando se fala em saúde, nos debates, o governador diz claramente que o grande momento, que o grande passo da saúde do Rio de Janeiro são as UPAs e que ele tem o melhor secretário de saúde do Brasil. Entretanto, nos causa espanto, vereador Messina, ao lermos hoje no jornal que o governador Sérgio Cabral, lamentavelmente, não é desejo de nenhum de nós, sofreu um acidente ontem e, ao saltar do carro, ao sair do carro, teve uma torção no joelho, lesando o menisco. E ele se deparou com uma realidade, né? Isso aconteceu em Laranjeiras. Laranjeiras, a área era para que se fosse levado para a UPA de Botafogo, mas não podia ir para a UPA, mesmo que o governador quisesse ser atendido na UPA de Botafogo, não poderia ser atendido, porque lá não tem ortopedista. Mais grave do que isso, ele se internou no hospital Copa d'Or. Muito obrigado pela assessoria estilística. Além de não poder ser atendido na UPA, ele teria uma outra opção muito importante. Nós sabemos que o secretário de Saúde do Estado, o homem de absoluta confiança do governador, é um ortopedista e foi diretor durante anos do Instituto de Traumatortopedia, aqui no centro da cidade. Pois também não é que ele resolveu nem ser atendido pelo secretário de saúde dele e nem ser atendido no hospital que é tido como hospital padrão em ortopedia, que é o Instituto de Traumatortopedia. Então, alguma coisa
está sendo vendida para as pessoas de uma maneira enganosa. Nem a UPA dá para atender tudo como a propaganda fala, nem o melhor hospital de ortopedia está disponibilizado para o governador do estado. Provavelmente ele vai dizer que não queria entrar na fila. É verdade. Mas ele vai aguardar para operar, porque também no hospital particular ele vai aguardar um tempo. Então, é lamentar que o discurso feito pelas autoridades é bastante distante da prática exigida. E nós estamos tendo problemas em todas as redes. E fiquem os senhores sabendo, o caso acontecido no hospital particular chamado Rio Mar, daquela médica que está presa por contratar um pediatra. Nós temos em toda a rede pública problemas muito semelhantes. 90% dos médicos que estão hoje nas emergências do estado e do município são médicos recém-contratados que não passaram por nenhum tipo de treinamento, muitos deles nem a residência médica terminou. Então, todos nós que acabamos necessitando de um hospital público no momento de emergência, estamos sujeitos a sermos atendidos em determinado momento por alguém que não está ainda capacitado para nos oferecer atendimento. E é esta saúde que o governador e o prefeito têm dito para nós que são 2 pontos importantes dos seus governos. Espero que essa Casa de Leis possa, mais uma vez, repensar a questão da saúde do Rio de Janeiro e aguardo, senhor presidente em exercício, aguardo ainda ansioso, porque mais do que provado que estamos diante de uma crise de recursos humanos na saúde, não tem dúvida. E eu espero há mais de 4 meses a abertura da CPI que eu pedi à presidência da Casa. Será que a Casa ainda acha que não precisa de uma CPI sobre recursos humanos? Lamentável se achar isso. Estou aguardando, pacientemente estou aguardando o pedido de CPI que fiz há algum tempo atrás. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o vereador Alfredo Sirquis, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz de volta a essa tribuna, na tarde de hoje, é novamente a questão do aquecimento global. Nós temos visto as cenas na televisão, temos lido nos jornais sobre uma inusitada onda de calor que atingiu a Rússia, fotos da cidade de Moscou com as pessoas morrendo de calor, com máscaras de proteção, e a notícia de centenas de óbitos suplementares de pessoas frágeis, vulneráveis, pessoas idosas, crianças, pessoas enfermas, em função dessa onda de calor. E, no mesmo noticiário, vemos enchentes nunca antes vistas no Paquistão. Milhões de pessoas desabrigadas. Não falo de milhares de pessoas, falo de milhões de pessoas desabrigadas por causa das enchentes no Paquistão. E as pessoas assistem isso no noticiário de televisão do Jornal Nacional e a notícia passa e as pessoas muitas vezes não conseguem estabelecer o vínculo entre essas tragédias e um nexo de causa entre elas. Pois eu digo aqui com toda clareza, isso são consequências claras do processo de mudanças climáticas e de aquecimento global que atinge o planeta. Os fatores que contribuem para o aquecimento global são locais. Uma termoelétrica movida a carvão que despeja na atmosfera uma grande quantidade de gás carbônico, as queimadas em florestas tropicais, entre elas a floresta amazônica, os combustíveis fósseis do sistema de transporte e por aí adiante. Então, todas essas causas que não são localmente sentidas, porque as emissões de CO2, ao contrário da emissão de outros gases poluentes, não têm cheiro, não fazem ninguém tossir, então elas são mais ou menos imperceptíveis e elas vão se acumulando na atmosfera, bloqueando os raios solares e criando, dentro da atmosfera,
aquele chamado efeito estufa. E as consequências são essas. O Brasil é um dos países do mundo mais vulnerável ao processo de aquecimento global. Segundo cientistas do IPCC, o aumento da temperatura média no Brasil será 20% acima do aumento da temperatura média no planeta. E as consequências para o Brasil do processo de aquecimento global são muito preocupantes. Em primeiro lugar, a savanização da floresta amazônica, a transformação da maior floresta tropical úmida do planeta numa savana. A Amazônia ela é destruída por dois fatores fundamentais. Em primeiro lugar, pelo processo físico de desmatamento e de queimadas, provocada pela pecuária, pelo latifúndio, pela pobreza, por atividades de mineração descontroladas e pela abertura de estradas mal pensadas. Mas a floresta amazônica sofre também uma outra ameaça, talvez maior ainda, nessas alturas do campeonato, que é o próprio processo de aquecimento global, que vai dando cabo da floresta. A floresta tropical úmida, ela foi feita pela natureza, por Deus, em última análise, por uma determinada faixa de temperatura, por uma determinada condição atmosférica. Quando essa condição começa a ser alterada, esse ecossistema se transforma numa outra coisa, numa savana de tipo africano, que é o ecossistema que coexiste com essas temperaturas mais elevadas. A segunda grande consequência do processo de aquecimento global no Brasil é a desertificação do semiárido nordestino. O semiárido, que tem grande problema em termos de retenção de umidade, tem pouca água disponível, ele vai, pouco a pouco, se desertificando, virando um deserto, provocando o êxodo dos seus moradores, o que, por sua vez, resulta no inchaço das periferias das grandes cidades. Então, não só um problema ecológico, mas também um problema social advindo do processo de aquecimento global. E aqui, na região centro-sul do país, onde estão as nossas grandes cidades e as nossas grandes periferias urbanas, o resultado do processo de aquecimento global será um regime de chuvas, um regime de enchentes, de inundações, muito maior do que aquele que nós já sofremos na atualidade. E nós temos percebido, no Rio, em São Paulo, em outras grandes áreas da região centro-sul, fenômenos de enchentes extremos. Tivemos esse ano tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Na região mais ao sul, fenômenos atmosféricos totalmente inusitados há 20 anos atrás, como a existência de furacões e tornados no litoral sul do país. Então, nós estamos submetidos, já nessas alturas, às primeiras consequências do processo de aquecimento global, que só se tornará pior com o passar do tempo, se nada for feito, e muito pouco tem sido feito, na escala global, na escala planetária. Nós precisamos seguir a máxima dos ambientalistas, pensar globalmente, lutar globalmente, e temos que pensar globalmente, lutar localmente, e também a sua inversão, pensar globalmente e lutar localmente contra o aquecimento global. A luta contra o aquecimento global tem duas dimensões. Tem a dimensão da prevenção e tem a dimensão da adaptação. Nós temos que levar o governo do nosso país a uma atitude cada vez mais incisiva no plano internacional e temos que fazer parte de um movimento planetário contra o aquecimento global.
Embora o Brasil tenha avançado nesse campo, embora os grandes responsáveis por esse processo, numa primeira instância, sejam a China e os Estados Unidos, que conjuntamente respondem por 40% das emissões de gases de efeito estufa, o Brasil tem um papel importante a desempenhar, cortando as suas emissões e também preparando a adaptação ao que virá. E o que virá? Subirá o nível do mar. Temos que adaptar a nossa legislação urbanística a esse fenômeno. Teremos muito mais inundações. Áreas que hoje são alagadiças se tornarão alagadas. Fenômenos climáticos extremos acontecerão, chuvas muito mais fortes, enchentes muito mais intensas, e as nossas cidades têm que estar preparadas. As nossas margens de rio têm que ter bacias de acumulação, os nossos códigos de construção têm que ser alterados. Mais do que nunca é necessário coibir a construção em faixas marginais de proteção, em áreas alagadiças, em áreas baixas, em áreas de encosta, em áreas vulneráveis. Então, existe todo um gigantesco desafio, um desafio que é travado no âmbito das conferências internacionais e das articulações de governo, um desafio que é travado no âmbito dos governos nacionais e das suas políticas industriais e de transporte, e florestais e agrícolas, e no âmbito local, em cada uma das nossas cidades, em relação a tudo aquilo que nós temos que fazer para nos prepararmos para esse futuro. Um futuro que não é longínquo, um futuro que está dentro do escopo de vida daqueles de nós que tiverem mais longevidade e, certamente, no escopo de vida dos nossos filhos e dos nossos netos. É necessário que todo mundo pense nessa questão, que isso vire uma questão do debate político nacional, que isso vire tema da campanha presidencial. No dia de hoje, o programa eleitoral gratuito foi ao ar pela primeira vez e a nossa candidata à presidência da República, a senadora Marina Silva, tocou de forma pungente e enfática nessa questão, na grave ameaça que paira sobre esse planeta e que não é uma ficção científica, não é um alarmismo, é a realidade. E em relação a essa realidade, nós temos que tomar consciência cada vez mais e mais, nos organizarmos e partirmos para uma luta, porque isso é extremamente difícil. É difícil porque aqui nós caímos no famoso problema dos direitos difusos, que é um verdadeiro pesadelo para todos aqueles que participam da administração pública, que é basicamente o seguinte: de um lado, nós temos uma ameaça difusa que atinge a humanidade como um todo, que atingirá as futuras gerações, mas ela não é perceptível no dia a dia, na hora a hora. E, por outro lado, nós temos interesses concentrados que reagem a isso com contundência, que são os interesses econômicos ligados à emissão de gases de efeito estufa. Na China e nos Estados Unidos são basicamente as termoelétricas movidas a carvão e a indústria do petróleo. No Brasil, são aqueles que estão devastando a Amazônia, aqueles que mantêm nosso sistema de transporte dependente do transporte individual dos combustíveis fósseis, o que, de fato, soma, como também aqui no caso do Rio de Janeiro, discutimos isso tanto no ano passado, a questão da Companhia Siderúrgica do Atlântico, uma única empresa que emite 12 vezes mais gases de efeito estufa que a totalidade das outras indústrias no município do Rio de Janeiro. Então, como as senhoras e senhores vereadores percebem, trata-se de um desafio global e local ao mesmo tempo. E é hora de todos nós levantarmos a bandeira de que temos que, de fato, trabalhar com esse problema. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, nobre vereador Paulo Messina.
que dispõe de 10 minutos. Prezado presidente, boa tarde a todos os colegas que lotam este plenário. Presidente, vereador ilustríssimo, caríssimo Stepan Essessian, vereadora Lucinha, vereador Alfredo Sirquis, vereadora Tânia Bastos, vereador Tio Carlos, todos os grandes companheiros aqui dentro. Venho aqui hoje, vereador presidente Stepan Essessian, compartilhar com os colegas as coisas que a gente vem sentindo nas ruas. O jornal O Dia denunciou, há uns 2, 3 meses, que a prefeitura não estava e não iria mais fazer manutenção do saneamento básico em comunidades carentes. A razão disso, segundo a prefeitura, segundo o jornal noticiou, é que as comunidades não pagam IPTU, não pagam impostos, por isso não iam fazer mais. E iam passar de volta para o governo do Estado, seria do governo do Estado para fazer isso. E você veja o seguinte, tive o prazer de acompanhar o candidato a governador Fernando Gabeira, na comunidade da Maré, em que ele teve contato direto com áreas em que o esgoto está, claro, sem manutenção, está estourando, está vazando pelo asfalto. E os moradores, próprios moradores, estão se cotizando, estão fazendo um mutirão, um rateio, para pagarem do bolso deles as obras de saneamento básico. Isso se repete não só lá, mas em todas as comunidades da cidade do Rio de Janeiro, porque o prefeito Eduardo Paes, em abril deste ano, suspendeu a manutenção do saneamento básico. Vale lembrar a todos que saneamento básico é um problema do século XIX. É um problema que os países de primeiro mundo já resolveram desde o século XIX, alguns do século XX. Nós hoje suspendemos, a cidade do Rio de Janeiro suspendeu. O Gabeira fez a crítica, o governador Sérgio Cabral respondeu que a culpa era do César Maia. Ora, ele disse que a culpa é do César Maia porque em 2007 o César Maia assinou um convênio puxando para a prefeitura a responsabilidade sobre o esgotamento sanitário de comunidades. Aí você vê, a responsabilidade do César Maia. Quem disse que não ia mais fazer e não ia cumprir mais o acordo foi o próprio prefeito Eduardo Paes agora, em abril de 2009 e abril de 2010. Então abril de 2009, desculpa o engano, abril de 2009. Portanto, no governo Eduardo Paes é que foi suspensa a manutenção de esgoto sanitário. Aí você pensa o seguinte, o grande lema deles é unindo forças, somando forças, unindo forças, sei lá. Bem forças mesmo, né? Um empurra para lá, o outro empurra para cá e a população fica no meio sem qualquer manutenção. Só para concluir, presidente, sobre a desculpa esfarrapada do prefeito de não fazer manutenção em comunidades. Concedo, antes de concluir a parte, a vereadora Lucinha. É só para colaborar com o nobre vereador Paulo Messina, nesse momento, é que o convênio, quando foi feito entre a Prefeitura e o Estado, foi em 2007, quando, na época, o Sérgio Cabral e o César Maia estavam namorando, só que não casou, mas namoraram. Bem, só que quando chega agora em 2009, o que existia de contrato de manutenção de 456 comunidades carentes de favela, todos esses contratos foram suspensos. Isso está correto. Suspenderam o contrato e todas essas comunidades não têm mais o contrato de manutenção, que já é tão precário, você manter uma rede que já está toda obstruída, está toda ela saturada, já é dificultoso. Agora imagina quando você não tem nenhum contrato de manutenção. Então isso se repete nas 450 favelas da cidade do Rio de Janeiro e mais a nossa região lá da Zona Oeste, que a responsabilidade também é da Prefeitura e que o contrato que existe de manutenção é praticamente nenhum, porque o senhor sabe perfeitamente disso, que a Zona Oeste não tem rede de esgoto, né? O esgoto da Zona Oeste vai parar num valão, que vai parar num rio, que vai parar na Baía de Sepetiba. Eu até brinco que o cocô da Zona Oeste, ele viaja, né? Ele sai dentro de casa, vai para a Galeria de Águas Pluviais, vai parar num valão, aí o cocô viaja, vai até o rio Piraquê, depois ele vai lá para a Baía de Sepetiba sem tratamento nenhum. E nós pagamos água e esgoto, nobre vereador Messina, a população paga por um serviço que não existe, que não tem. Então, eu estou aqui para colaborar com Vossa Excelência na sua fala e dizer que é um absurdo, Estão brincando com a saúde da população. Ainda mais os políticos, né? Principalmente Sérgio Cabral, que tem a cara mesmo, é aquela cara de bolacha, entendeu?
ele acha que pode tudo, tudo tá bom, tá tudo uma titica, uma merda, mas para ele tá tudo bom. A Zona Oeste nada funciona, os hospitais não tem médico. Ouvi o Paulo Pinheiro relatar aí, nem na UPA também não tem médico, falta remédio, falta tudo, então o nosso estado está de mal a pior. E para colaborar mais uma vez com Vossa Excelência, em relação à questão do saneamento, o discurso do hoje ministro da Saúde, o Temporão, que foi secretário do Sérgio Cabral, que era para R$1 investido em saneamento, você economizava R$4 em saúde. Só que isso é só no discurso, porque eles não economizam nada e continuam roubando na área da saúde. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Lucinha. Só para lembrar a senhora, grande representante, vereadora mais votada da Casa, representante da Zona Oeste, que o compromisso de campanha do prefeito Eduardo, do então candidato a prefeito Eduardo Paes, era levar o saneamento básico a 100% dos domicílios da Zona Oeste. 100%. E aqui, na audiência do PPA, do Plano Plurianual, portanto, até o final do governo Eduardo Paes, eles admitiram que não vão conseguir cumprir, que é inexequível, e que eles vão conseguir botar em 30% somente, o que é um absurdo, e assumiram que não vão cumprir. Para encerrar, presidente, quanto ao negócio do IPTU, que foi a grande desculpa do prefeito para suspender os serviços de manutenção de esgotamento sanitário, eu queria dizer a toda a população o seguinte: a cidade, vamos considerar somente asfalto, da cidade do Rio de Janeiro, somente asfalto, tira imóveis de favela, vamos falar da cidade, imóveis cadastrados, asfalto, somente 30% pagam IPTU. Somente Zona Sul, centro da cidade, essencialmente pagam IPTU. Então, o saneamento básico, eu posso acreditar então que o saneamento básico da área de Irajá, de Madureira, de outros bairros que não pagam IPTU, também vai ser suspenso? Também não vai haver saneamento básico nessas áreas? A verdade é a seguinte: foi suspenso o tratamento de esgotamento sanitário em comunidades carentes, sem qualquer desculpa, porque impostos não é desculpa. IPTU, a maior parte da cidade não paga. E o ônibus que o trabalhador da comunidade pega para ir para o seu trabalho é o mesmo ônibus que o morador de Irajá pega para ir para o seu trabalho. Naquela passagem de ônibus está incluído o imposto municipal. Naquele serviço que é contratado, qualquer que seja, é incluído o imposto municipal. No consumo é incluído o imposto municipal. E o imposto que o morador da comunidade paga é o mesmo que 70% dos moradores do asfalto pagam. Portanto, a desculpa não é aceita. Vemos aí o que quer dizer o somando forças. É só na propaganda, nos 400 milhões de reais de propaganda que o Sérgio Cabral fez, nos 600 milhões de reais de propaganda que estão no plano de governo do prefeito Eduardo Paes. Nós temos, portanto, uma grande propaganda para encobrir a verdade que o somando forças é um jogo de empurra, em que a gente está, como a vereadora mesmo Lucinha falou, ameaçando a saúde pública de 400 e poucas comunidades da cidade do Rio de Janeiro. É uma vergonha, nós precisamos imediatamente verificar isso. Eu verifiquei pessoalmente na Maré e vou começar a verificar em outras comunidades. Se isso estiver ocorrendo, isso é um crime. Isso não é só incompetência administrativa, é um crime. É um crime. Obrigado, presidente. Próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira, que dispõe de 10 minutos. Vereadora Andréa. Obrigada, presidente. Minha fala hoje aqui é uma manifestação sobre a educação. Eu tenho assistido aos debates dos presidenciáveis, ao debate dos senadores, ao debate dos deputados federais, estaduais, e mais uma vez é um festival de compromissos, promessas e prioridades que são diariamente manifestadas pelos três partidos, ou pelas três grandes forças que estão disputando a presidência da República, com esse compromisso com a educação. Então, eu gostaria muito de ouvir desses candidatos alguma manifestação sobre o que acontece na cidade do Rio de Janeiro, sobre o que tem acontecido no município do Rio há 12 anos,
porque a gente fica ouvindo as promessas de mais recursos para a educação, vamos colocar mais dinheiro, vamos aumentar e ampliar os investimentos com a educação, e no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós não gastamos nem o que está carimbado, nem aquilo que é reservado à educação. Nos últimos 12 anos, foram 7 bilhões de reais que deixaram de ser alocados orçamentariamente na educação. Essa questão agora veio muito à tona, embora o Tribunal de Contas do município, desde 2006, diga à prefeitura para corrigir e para cumprir com o mínimo constitucional, e nos últimos 4 anos sequer obteve resposta do então prefeito César Maia, e o problema continua. Estamos já com 2 anos repetindo e prolongando essa fraude na educação, porque isso é uma fraude, isso é um crime contra os alunos e as crianças da cidade do Rio de Janeiro. E, de repente, essa questão apareceu muito claramente porque a prefeitura está assinando um empréstimo com o Banco Mundial, um empréstimo de cerca de R$1 bilhão. Esse empréstimo, que é muito importante, muito bem-vindo na cidade do Rio de Janeiro, ele vai permitir que se abata um pedaço, uma parte do principal da dívida do município com o governo federal, e com isso nós vamos baixar os juros dessa dívida com a União, e vai ter uma sobra orçamentária de cerca de 400 milhões de reais por ano. Só que, para assinar esse empréstimo, descobriu-se, em meados do ano passado, que o município teria que apresentar uma certidão de que estava quites com a educação, né? E essa certidão simplesmente não existe, porque o município do Rio foi inscrito em 2008 no cadastro de inadimplentes do Tesouro Nacional, porque não comprovou que havia gastado os 25% da educação. Muito bem, essa questão foi levada pelo atual prefeito, porque também não lhe restava outra alternativa, foi levada no meados do ano passado para a Justiça Federal. E a Justiça Federal, em primeira instância, deu uma liminar favorável à retirada do nome do município do cadastro, e depois, na hora de julgar o mérito, viu que o que a prefeitura fazia era totalmente ilegal, que as contas da educação estavam totalmente mal apresentadas, né, para não dizer que estavam fraudadas. E esse juiz da primeira instância federal não só reinstalou a liminar, como determinou à prefeitura que fizesse o cálculo correto. Claro, a prefeitura correu para a segunda instância. E o desembargador, que primeiro examinou o caso, também concedeu uma liminar retirando o município do cadastro, o que não significa que estava dizendo as contas estão certas, para dar o direito à prefeitura de se defender, de demonstrar que fazia certo. Mas, ao mesmo tempo que deu a liminar, determinou à prefeitura que, a partir do orçamento do ano que vem, de 2011, ou seja, já na proposta orçamentária que chegará a essa casa, em 2011, a correção do dinheiro, do recurso da educação terá que vir. Terá que vir. Esse empréstimo com o Banco Mundial, que vai sair graças a toda essa agitação que teve que acontecer na Justiça Federal, esse empréstimo, que dá essa folga de 400 milhões, tem que ser usado para corrigir a questão da educação. Até porque uma das justificativas do Banco Mundial para o empréstimo é a melhora dos indicadores da educação na cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse momento em que a gente fica ouvindo de novo
os candidatos à presidência da República, o candidato do meu partido, José Serra, o candidato do PT, a senhora Dilma, a candidata do PV, a senhora Marina, falando que vão colocar mais recursos, que vão aumentar e ampliar os investimentos na educação, eu gostaria de ouvir de cada um deles uma manifestação sobre cidades como o município do Rio de Janeiro, desconheço se existem outros, mas no Rio de Janeiro isso acontece. Gostaria de saber a opinião deles. De que adianta mandar mais recursos para cidades que, ao receber recursos extraordinários, deixam de gastar o seu próprio recurso? Não gastam o mínimo constitucional dos seus próprios impostos. Entra por um lugar e sai pelo outro. E o que acontece no Rio de Janeiro é cruel, porque nós temos um ganho enorme com o Fundef, que agora é Fundeb, que é o recurso repassado para o Rio dos municípios vizinhos, dos municípios fluminenses, que vem ajudar, vem dar um reforço à nossa vasta rede escolar. Esses municípios deixam de gastar na educação dos alunos, dos seus próprios alunos, para ajudar os alunos cariocas. E, no entanto, o que faz o município do Rio, o que faz a Prefeitura do Rio? Usa esse recurso dos vizinhos e deixa de gastar do seu. É uma sangria, né? Eu digo que é uma espécie de gato na educação, o GATEC, é o gato carioca. Já temos o gato na luz, o gato da água, e essa é uma transfusão de recursos de um lugar para o outro. Nós mandamos a conta para o vizinho pagar e não gastamos o que temos que gastar, o mínimo, isto é um mínimo. Caso a Prefeitura ache que não precisa desses recursos, como ouvi algumas vezes nas audiências públicas nessa casa, se a Prefeitura acha que não precisa dessa ajuda do fundo, devolva os recursos para os municípios, que certamente saberão investir nos seus próprios alunos, já que nós não precisamos deles, segundo tenho ouvido da Prefeitura, não precisamos deles para a educação dos alunos cariocas. Então, nesse momento em que vem esse discurso abstrato, esse discurso de compromisso que a gente ouve dos candidatos majoritários, dos candidatos proporcionais sobre a educação, eu quero chamar a atenção aqui do eleitor carioca, do eleitor do Rio de Janeiro. Ele precisa de saber quem é que tirou o recurso da educação nos últimos 12 anos. Ele precisa exigir que esse recurso fique na rubrica da educação, porque não existe um problema só de gestão na educação. A gestão tem que melhorar, ela precisa de ser mais eficiente, mais efetiva, mas tem situações na educação do Rio de Janeiro que não se resolve sem dinheiro. O déficit de professores vai a mais de 7.500 professores que faltam na rede. Nós não temos creches suficientes, faltam muitas vagas. Nós temos uma rede física muito frágil, precisando de muito investimento nas escolas. Nós não temos transporte escolar decente. A gente abandona essas crianças nos pontos de ônibus e elas têm que dar socos umas nas outras e na porta dos ônibus para conseguir entrar e chegar em casa. Lá na Gávea, os alunos da Rocinha ficam até 3 horas no ponto de ônibus esperando para conseguir chegar em casa, que é ali pertinho, algumas quadras para frente. São 3 horas esperando o ônibus parar para abrir a porta para eles. Então, isso tudo precisa de recurso. Sem dinheiro, sem mais recursos, a gente não resolve isso. Além da qualificação dos professores, além de, finalmente, assumir que precisamos de organizar o plano de carreira e de salários, dando aumento por desempenho, remunerando por avaliação do desempenho. Isso tudo tem que ser feito, isso tudo é válido, mas isso tudo precisa de recursos, não de mais recursos.
Não estou advogando mais recursos. Eu quero os recursos que estão carimbados para a educação e que estão sendo desviados para outros gastos da Prefeitura. Era essa a minha manifestação de hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito, nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde aos companheiros, aos presentes. Vou ser muito breve, senhor presidente, apenas para registrar que às vezes eu fico um pouco preocupado com as coisas que acontecem nesta casa e a repercussão dela. Senhor presidente, meu nome foi citado na imprensa, eu nem entendi por quê, apenas porque eu tive a iniciativa de forma respeitosa ao eleitor, ao cidadão da nossa cidade, por ser candidato nesse próximo pleito, resolvi pedir uma licença sem rendimentos, porque, afinal de contas, o meu objetivo sempre foi fazer o meu melhor possível. E eu não entendo, e claro, eu não sou melhor do que ninguém, cada um sabe do seu compromisso com o seu mandato, mas o meu é de fazer 100% o melhor possível. Desde o dia 1º de janeiro de 2009, nunca faltei, pelo contrário, sempre estive presente, sempre também fazendo as minhas manifestações. Isso, aliás, não deve nem ser citado, porque, senhor presidente, assim como o senhor sabe que isso não é mais do que a nossa obrigação. Mas, muitas vezes, vir a esta casa, assinar simplesmente, marcar a presença e não ter sessão, isso me deixa muito triste. E poderia fazer isso no mês de setembro também, onde receberia o meu salário, mas se eu aqui não estaria presente, não vejo o porquê de receber um salário se vou me dedicar na minha campanha. Aí, como a imprensa já citou algumas vezes, senhor presidente, é até engraçado, eu não sei, não acredito em perseguição, até porque nunca fiz mal a ninguém, pelo contrário, a gente só procura ajudar, mas já fui citado na imprensa como vereador que estava botando os funcionários para trabalhar no sábado e domingo. Eu, com meu gabinete itinerante, uma vez saiu uma nota dizendo que o vereador Tio Carlos está colocando os seus funcionários para trabalhar no sábado e domingo. É num contrassenso, porque, na verdade, todos dizem que os vereadores não trabalham, todos dizem que os políticos não trabalham. Quando a gente trabalha, é citado de forma pejorativa porque trabalha. Quando a gente se licencia sem rendimentos para justamente ter possibilidade de olhar o cidadão de frente, de cabeça erguida, e não ser interpelado e dizer, mas o senhor não tinha que estar na Câmara de Vereadores? Aí eu digo, não, já dei minha presença lá e fui embora. Então, eu gostaria, enfim, não estou falando para a imprensa, eu só estou falando em justificativa aos colegas, porque já fui criticado por alguns colegas também, e eu volto a dizer, não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu sou uma pessoa que tem um compromisso com os meus princípios, com a minha família, com os meus amigos, com meus eleitores, mas independente dos eleitores, com cada cidadão desta cidade. Então, ser citado como um companheiro chegou aí, você viu aí seu nome no jornal de forma pejorativa, não sei, senhor presidente. O fato de assumir esse compromisso de não estar aqui e não receber um salário por não estar trabalhando, eu não vejo por que me envergonhar, pelo contrário. Eu vejo a resposta que eu tenho que dar ao cidadão que mora na nossa cidade. Então, a dona Berenice Seara, enfim, e outros repórteres, não tem o menor problema. Infelizmente, ela não citou na matéria que o meu pedido foi exatamente para que eu não honorasse mais esta casa, nem o cidadão, que afinal de contas são eles que pagam os nossos salários. Então eu faço isso, não estarei aqui em setembro, mas já logo depois estarei retomando o meu mandato, e até tentei, e não fui orientado pela mesa diretora, que eu queria justamente colocar a minha suplente aqui, mas fui informado que só com licenças acima de 120 dias que ela poderia ser chamada. Mas fiz essa consulta à mesa diretora antes mesmo de tomar a iniciativa. Então, essa aqui é a minha colocação. Mais uma vez, senhor presidente, agradeço a oportunidade e, enfim, aos colegas, volto a dizer, não quero ser melhor do que ninguém, só quero fazer a minha parte, ter paz com a minha consciência. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Requerimento número 852 de 2010, de autoria do vereador Bencardino. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja constituída comissão especial, composta por 5 membros, com prazo de 90 dias, com a finalidade de analisar as responsabilidades, causas e consequências das irregularidades ocorridas e amplamente divulgadas e denunciadas pela mídia, que culminaram com a explosão de vários bueiros da Light, no município do Rio de Janeiro, causando vítimas, provocando insegurança na população, conforme as publicações do dia 19/6/2010, 15/7/2010 e 14/8/2010. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de lei complementar número 41 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a aposentadoria e a pensão por morte dos segurados que menciona do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 834 de 2010. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Chiquinha Gonzaga a Luciana de Araújo Coutinho, pelos relevantes serviços prestados à cultura brasileira. Requerimento de autoria do vereador Bencardino. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 835 de 2010. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao ministro Eloy Ferreira de Araújo por relevantes serviços prestados na luta contra a discriminação racial. Requerimento do senhor vereador Roberto Monteiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 842 de 2010. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor Dr. Roberto Calil Filho. Requerimento do vereador Jorge Felipe. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 843 de 2010. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor desembargador Adilson Vieira Macabu. Requerimento da mesa diretora. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 844 de 2010. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Sérgio Câmara dos Santos Souza, Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Requerimento de autoria do senhor vereador Dr. Gilberto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 845 de 2010. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Rivaldo Beraldo de Oliveira, Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Requerimento do vereador Dr. Gilberto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 846 de 2010. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Luciano Costa Neto, Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro.
Requerimento do vereador Dr. Gilberto. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1233 de 2007, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que cria o Conselho Municipal de Inclusão Digital. Matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já estão liberados. Vamos acelerar? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando 11 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar a sessão, a presidência convoca sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.